Muito bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa aula 6. Hoje a gente vai falar um pouco, cara, esse tema é muito bom, sobre a articulação de ideias. Esse aqui é um tema, cara, que assim, ao longo de todo esse processo, né, todas essas aulas, eu sempre comento, nunca deixo ele para trás, porque, na minha opinião, toda vez eu falo isso, porque ele é um tema muito importante. Na realidade, todos os temas que estou trazendo nessas aulas de sábado são pontos muito importantes que, utilizados em conjuntos, vão trazer uma excelente nota para você. E essa aula em especial, eu tenho um pouco de carinho por ela, porque eu vou falar um pouco sobre a articulação de ideias, é meio que como você vai estruturar o seu texto. Então, querendo ou não, eu vou falar da forma que eu utilizo para estruturar o meu texto, que eu acho que traz um diferencial imenso, né? Que eu acho que é uma forma de estruturação que certamente você ainda não conhece ou que você ainda não pensou por esse ponto e que vai trazer um, sabe, uma evolução a mais aí para a sua escrita, para a sua forma de formular uma redação. O que a gente tem que pensar em primeiro lugar, cara? Eu sempre bato nessa tecla. Mas você tem que levar em consideração isso. Cara, a pessoa que corrige a redação no Enem, ela tem dezenas de outras redações a serem corrigidas naquele dia, né? Muitas vezes ela tem uma meta a ser batida, de redações por hora. Então, o seu texto, além de objetivo, ele precisa ser bem estruturado. A gente não tem que pensar simplesmente que a gente vai escrever um texto bonitinho falando sobre as coisas que a gente quer falar, se nisso não estiver envolvido uma boa estrutura, não tiver envolvido uma dinâmica, entendeu? Ao ler, o corretor ele tem que ter uma base de, cara, pô, isso aqui tá na introdução. Então eu já tenho um conhecimento prévio de que se ele falou isso na introdução, isso aqui certamente vai estar presente no desenvolvimento, no outro desenvolvimento, e ele vai resolver isso aqui na proposta de intervenção. Aparentemente é isso que me aponta. E aí ele vai lendo e ele vê que aquela estrutura ela bate, entendeu? Que aquela estrutura é realística, que realmente é aquilo que você quis fazer, aquilo que você quis dizer, é aquilo que você trouxe para o seu texto. Então, assim, essa aula aqui ela é muito importante, porque ela vai adequar o seu texto à mentalidade do corretor, né, ao modo de correção que sua redação vai passar dentro do Enem. Enfim, é muito interessante a gente falar disso, cara. É muito importante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes a gente tem aquela ideia de, eu preciso argumentar bem, eu preciso criar um bom desenvolvimento, eu preciso citar pensadores, eu preciso citar fonte de dados estatísticos e os dados estatísticos, mas e se eu não estruturar isso bem, né? Se não haver uma boa articulação, não adianta nada, cara. Não adianta nada você jogar os dados, você jogar provas científicas, provas técnicas daquilo que você está falando, se não haver uma boa estrutura. Não adianta nada. Lembra disso, cara. Não adianta nada você utilizar informações, você jogar itens, argumentações, se elas não estiverem bem estruturadas, bem articuladas. E é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, beleza? Eu vou iniciar com o material de apoio aqui. Eu criei esse esqueminha aqui porque não ia conseguir produzir ele aqui no Word, mas ficou bem simples, porém bem bacana. Esse sisteminha aqui ele exemplifica como é a minha forma de articular um texto, né, de estruturar um bom texto.
E assim, cara, eu vou te falar uma coisa aqui. Em 2014 foi meu primeiro Enem. Eu estava no primeiro ano do ensino médio, 2014. Eu ah, fiz 620 pontos na redação do Enem. Fiz 620, estando no primeiro ano. No segundo ano, cara, eu já fiz 740. E aí, chegou no terceiro ano, eu fiz 920. E, bom, desde então, é sempre acima de 900 as minhas notas no Enem. E, cara, tem um detalhe muito importante. Foi a partir de 2016 eu comecei a utilizar esse sistema, né, essa forma de articulação, e foi algo que simplesmente clareou a minha mente. Eu vi que era muito mais do que simplesmente escrever, muito mais do que argumentar, muito mais do que propor uma solução para aqueles problemas. Era muito mais que isso. Era como um quebra-cabeça. Eu conseguia articular, eu conseguia organizar o meu texto não só com argumentos, não só com palavras, mas também de forma estrutural. Era um texto que visualmente você conseguia notar que era diferente, que era bem organizado, entendeu? Então foi a partir de 2016, no terceiro ano, que eu conheci, né, esse tipo de organização textual. E, cara, eu utilizo até hoje, todas as redações que eu escrevo são pautadas nisso. E aqui é importante a gente falar, isso aqui não é nenhum não quebra-cabeça, sabe aquele tipo de... Você já viu isso na internet, o modelo perfeito de redação. Pegue esse modelo, só mude algumas palavras e você adequa a qualquer tema. Não é disso que a gente está falando, longe disso. Isso aí não existe não, velho. E isso aqui que eu estou querendo dizer são formas de estruturação. É uma estrutura que, independente do tema que você for escrever, é necessário que se siga essa estrutura. Então a gente vai iniciar aqui. Na introdução, a gente sempre tem lá o nosso tema, né? De novo, na introdução a gente tem a nossa iniciação, né? Vamos iniciar falando dando uma ideia geral, né? Usando o termo geral. Em seguida, a gente entra no tema e logo em seguida a gente entra na tese. Tudo isso dentro da introdução. Se vocês assistiram às aulas anteriores, você sabe que é necessário a gente problematizar o tema. E aí, onde que a gente problematiza? Dentro da introdução, ou dentro da tese que está dentro da introdução. Então, a parte da tese, ela é a parte pessoal, é a parte que eu dou o meu ponto de vista acerca daquilo, mostrando quais são os problemas. Então, tese, beleza? E, bom, aí aqui no que consiste? Se na tese eu problematizo, dentro dessa estrutura eu vou criar dois problemas. Por quê? Porque eu tenho dois desenvolvimentos. Então eu sempre vou utilizar um desenvolvimento para falar da situação problema 1 e o outro desenvolvimento para falar da situação problema 2. E na conclusão eu vou sanar os dois problemas. Você entendeu? Você conseguiu encontrar uma espécie de articulação aqui? Pensa comigo. Comecei a escrever meu texto, iniciação, né, termo geral, tema, tese. Na tese eu problematizei. Eu culpei ou fiz duas problemáticas, ou culpei dois agentes por conta daquele problema. E no desenvolvimento 1 eu falei sobre o problema 1, no desenvolvimento 2 falei sobre o problema 2, e na conclusão eu falei como resolver os dois problemas, tanto o problema 1 quanto o problema 2. Você compreende? Você entendeu essa sistemática? Não é só escrever uma redação que você vai problematizar e aí chega no parágrafo, no desenvolvimento 1 você fala tanto do problema 1 quanto do problema 2, não se importa. Aí chega no desenvolvimento 2 você fala sobre um problema que você nem citou na introdução. Você entendeu? Quando você usa esse tipo de ferramenta, cara, a articulação textual, você sabe exatamente sobre aquilo que você tem que falar em cada um dos desenvolvimentos e aquilo que você tem que concluir na sua conclusão. Porque pensa comigo,
Não é necessário você sanar nenhum tipo de problema que você não tenha citado no seu texto. E aqui é necessário tomar cuidado, porque dependendo do tema, há assuntos que a gente tem que falar. Então, a gente não pode deixar de citar esses problemas. Mas eu falo assim, em momento algum você vai ter que... A introdução é a mãe do seu texto. Ela é o que vai dirigir todo o restante. Ela que comanda. Então, se você iniciou uma introdução e problematizou, criou duas problemáticas, né, apontou dois agentes que são responsáveis por aquele problema, você só tem que falar deles, entendeu? Você não vai ter que envolver um terceiro agente, você não vai ter que envolver um terceiro problema, foca simplesmente naquilo que foi citado, certo? Então, iniciou, né, fez essa introdução, criou dois problemas. Chegou no desenvolvimento 1, mais uma vez, fala sobre o problema 1 e mais nada além dele. Tenta citar algumas provas estatísticas que comprovam aquele ponto de vista e fale como esse problema ele é responsável por aquela problemática, como ele afeta de forma sistêmica aquele problema. Chegou no desenvolvimento 2, vamos falar sobre o problema 2 e vamos falar sobre o problema 2 da mesma forma, vamos dar provas estatísticas, vamos tentar usar alguma citação que comprove aquilo e como ele afeta, né, a sociedade, como ele afeta todo o conjunto, enfim. E chegou na conclusão, nós vamos resolver os dois problemas. Então foca nisso, cara. Mais uma vez, dois problemas, desenvolvimento 1, problema 1, desenvolvimento 2, problema 2, conclusão, resolução dos dois problemas. Mais uma vez, velho, não foca naquilo que você não citou. Não foca nisso. Só resolve, só argumenta com base naquilo que você citou, naquilo que você argumentou, naquilo que você levou em consideração, entendeu? Coisas além disso, cara, não são necessárias, correto? Então, a introdução da articulação é isso. Eu vou escrever aqui agora isso para deixar salvo para a gente. Na tese, eu crio duas problemáticas ou dois agentes responsáveis pelo problema. E assim, pode parecer um pouco superficial eu falar dessa forma, mas fica tranquilo que logo em seguida, após eu terminar essa escrita aqui, eu vou trazer o meu texto de 2019, o texto que eu produzi para o Enem, e a gente vai analisar aqui juntos, que eu realmente sigo essa abordagem. E assim, cara, todas as minhas redações práticas, todas as minhas práticas de redação, elas seguem esse princípio, entendeu? Isso aqui é treino, você tem que treinar para conseguir construir redações nesse sentido. E você vai ver que quando você conseguir construir redações assim, visualmente você já consegue notar uma boa estrutura da sua redação. E é nesse ponto que a gente pensa. A gente pensa no impacto que isso vai dar, não para a gente, mas para o corretor, cara. É necessário que quando ele olhe, ele veja que ela foi uma redação bem escrita, bem estruturada, que o cara pensou nas bases de uma redação dissertativa. Porque imagina só, uma redação com articulação e uma sem articulação. Uma com articulação, o cara consegue fazer uma correção assim, ó, rapidão, voando. Ele precisa só se orientar e a própria redação vai dizer em que ponto que ele está, enfim, vai alocar ele na situação dentro da redação. Já a redação sem articulação vai exigir muito mais dele. Então, uma redação sem articulação não consegue dirigir o leitor, né, que é o corretor, de forma direta, de forma sintética, a fim dele conseguir compreender tudo aquilo que eu quis dizer. Muitas vezes eu posso até ter trago todos os dados, todos os argumentos necessários para uma boa redação, mas se não teve uma boa articulação, muitas vezes por conta do tempo de correção, ele não consegue se orientar diante daquilo e acaba que o resultado é bem negativo para a gente. Então, não basta escrever uma boa redação, vamos articular esse negócio, beleza? Então, tese, introdução. Tese, duas problemáticas ou dois agentes.
Desenvolvimento. Vamos falar sobre a problemática ou agente responsável 1, certo? E aqui é a mesma coisa. No desenvolvimento 2 a gente vai falar sobre a problemática ou agente responsável 2. Na conclusão, retomada da problemática da tese a fim de... O que a gente faz na conclusão? É uma proposta de intervenção. Então a gente intervém mostrando quais são as formas de resolver aquele problema ou muitas vezes chegar o mais próximo possível de mitigá-lo, certo? A fim de resolver retomada das problemáticas, a fim de resolvê-las, certo? É isso. Bem superficialmente, né? A gente tá dentro da teoria, cara. A gente tá dentro da teoria e é necessário a gente ver agora na prática como isso se desenrola. Então, vou pegar o meu texto, aqui no meu material de apoio 2, vou trazer pro Word para a gente fazer uma análise, correto? Perfeito, velho. Perfeito. Vamos ver aqui. Queria na mesma folha, mas talvez não seja necessário, não. Então, eu vou fazer uma leitura e a gente vai marcando, através do marca-texto aqui, todos os pontos que nos mostram, né, que dão um norte para a gente em relação a gente vai marcando todos os pontos que demonstram na prática como é feita essa articulação, beleza? Então vamos iniciar. A tábula rasa para John Locke representa o ser humano ao nascer, ou seja, inicialmente como uma folha em branco, o ser humano, através das vivências e laços sociais, estabelece sua forma de agir em sociedade. Isso está errado aí. O que configura o preenchimento gradual desta folha em branco. Diante dessa informação, é imprescindível alocar que a imersão cultural se faz... Aqui já inicia a tese. Né? Vocês podem ver que aqui eu já entro com uma opinião particular. Diante dessa informação, é imprescindível alocar que a imersão cultural se faz necessária para a formação do ser social. Ou seja, eu quis dizer... O tema da redação era democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então aqui eu já entrei como a pessoa, né, o indivíduo se torna um ser social. Para isso é necessário o engajamento com a cultura, né, com a pluricultura, com as formas de cultura que permeiam a nossa sociedade. E eu quero trazer que o cinema é uma forma de cultura. Então eu iniciei com o John Locke falando sobre a tábula rasa e a teoria de formação do ser, né? E que a cultura é algo imprescindível para isso. Então, diante dessa informação, é imprescindível alocar que a imersão cultural se faz necessária para a formação do ser social. Beleza? Entretanto, olha aqui, estou dentro da tese, mas aqui eu vou falar sobre a situação problema. Então lembra aqui, introdução, tese, duas problemáticas. Você só fala sobre os problemas dentro da tese, porque os problemas eles são o seu ponto de vista acerca daquela temática, entendeu? Então você só dá seu ponto de vista bem particular dentro da tese. Então você vê que quando eu inicio aqui em diante, eu já estou falando algo que é o que eu penso. Quando eu falo que é imprescindível, cara, eu estou pensando aquilo. É algo que eu imagino, algo meu, entendeu? E aí, todo fim de tese, como a tese ela vem por último na introdução, todo fim de tese, que é o fim da introdução, eu falo sobre as problemáticas. E se liga aqui que elas entram agora. Entretanto,
né? Entretanto, há falhas no processo de democratização do alcance cultural. Eu falei que é um problema. Vamos entender por quê? Vamos entender quais são esses problemas? Especialmente quando o assunto é cinema. Estas o quê? Essas falhas, né? Há falhas no processo. Estas ainda presentes graças à mercantilização do cinema. Olha o primeiro problema aqui. O fato do cinema ser mercantilizado, ou seja, ser uma cultura extremamente elitista, que é caro, velho, para você, né, assistir um filme, é um problema. É a mercantilização do cinema, né, que por consequência vou entrar nas margens de mostrar que é a mercantilização da própria cultura, que deveria ser algo de acesso público, algo de acesso ao menos que fosse mais acessível, entendeu? Quando o assunto é cinema, né? Vamos voltar. Entretanto, há falhas no processo de democratização do alcance cultural, especialmente quando o assunto é cinema. Essas falhas ainda presentes graças à mercantilização do cinema, além também da frágil estrutura das políticas públicas destinadas à disseminação da cultura cinematográfica nas periferias nacionais. Olha que coisa interessante, velho. Olha que coisa interessante. Vamos pensar em algo aqui. Sistema de saúde. Muitas vezes, para você ter um bom sistema de saúde, é necessário você pagar. Né? Você pagar por um sistema de saúde privado. Entretanto, você só tem que pagar por um sistema de saúde privado porque o sistema de saúde pública é ruim. Correto? Então aqui é a mesma coisa. A gente parte da mesma coisa. A mercantilização do cinema. O acesso à cultura cinematográfica é caro. Não é algo barato. Entendeu? E aí, quando eu falo que há uma frágil estrutura de políticas públicas destinadas à disseminação da cultura cinematográfica nas periferias nacionais, eu estou falando de outro problema. Eu já estou falando que, além do cinema ser caro, e teoricamente as pessoas das zonas periféricas de todos os locais brasileiros automaticamente serem pessoas de renda um pouco inferior, teoricamente elas não teriam acesso à cultura cinematográfica porque é uma cultura cara e há mercantilização. Entretanto, apesar de haver mercantilização, as políticas públicas elas são tão frágeis que elas não fazem questão de cobrir esse buraco, né, essa falha que há por conta da mercantilização. Então há dois problemas, velho. O primeiro, o fato da cultura cinematográfica ser cara, ser mercantilizada. E o segundo problema é que, já que ela é cara, mano, deveria haver um sistema, né, de acesso cultural, ao menos para as pessoas de baixa renda, para as pessoas principalmente das periferias nacionais. E não há, entendeu? Então aqui você tem dois grandes problemas. O fato dele ser caro e o fato das pessoas da periferia não conseguir ter acesso a essa cultura. Então o que você já associa aqui? Eu comecei a falar que a cultura é imprescindível para a formação do ser social. Então você concorda que havendo a ausência, né, havendo a deficiência do acesso cultural, essa pessoa não se forma um ser social tão completo quanto ela poderia caso houvesse acesso à cultura cinematográfica? Você consegue notar isso? Então são dois problemas aqui, velho. E são em torno desses dois problemas que eu vou trabalhar. Então, como eu marquei a mercantilização, e aqui eu vou marcar aqui, velho. Vou escrever aqui dentro do texto. Tá? Deixo bem claro que isso aqui eu estou fazendo agora. Né? Isso aqui a gente não vai fazer na redação, não. Mas só para a gente marcar aqui o que é o que. Certo? Mercantilização do cinema e frágil estrutura das políticas públicas destinadas à disseminação da cultura cinematográfica nas periferias nacionais. E automaticamente aqui vocês já sabem que no primeiro desenvolvimento eu vou falar sobre isso aqui, ó, sobre mercantilização do cinema.
Bom, em primeiro lugar, é válido alavancar que a presença das instituições que incentivam a adesão cultural à sociedade é extremamente importante. Olha, caramba, iniciei bem pra caramba, não lembrava disso aqui não. É válido alavancar que a presença das instituições que incentivam a adesão cultural à sociedade é extremamente importante. Afinal, a cultura representa um dos degraus necessários para a construção. Olha aqui, eu retomando. Você vê que está sempre articulado. Não é só problemática, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Aqui eu estou articulando mais uma vez o pensamento de Locke que eu trouxe lá no início, entendeu? A gente não vai focar nisso aqui agora não vamos focar nesse tipo de articulação, vamos focar na articulação global, né, na articulação das ideias, principalmente da problemática. Mas você vê que conforme você vai adquirindo experiência, você nota que a articulação ela passa a ser um grande pilar na sua vida, passa a ser algo que sempre vai trabalhar ao seu favor. De acordo com o site Meio e Mensagem, apenas 17% da população brasileira frequenta o cinema, dado que reforça de forma impositiva a ideia de democratização, certo? Do acesso cultural ao cinema. Corroborando a problemática abordada no início deste texto sobre a seletividade mercantil da indústria cinematográfica e seu processo elitista. O que é isso aqui? Se a gente for trazer isso aqui para nossas palavras, o cinema é caro, velho. Seletividade mercantil da indústria cinematográfica e seu processo elitista de alcance do público. Cinema é caro. Há uma mercantilização da cultura cinematográfica e só quem tem dinheiro tem acesso. É isso que eu estou dizendo. Entendeu? Articulação direta com a problemática número 1 citada aqui. Articulação direta, velho. Quando o corretor vê isso aqui, ele fala, esse cara aqui domina o que é um texto dissertativo argumentativo para o Enem. Ele domina isso, entendeu? Quando ele vê esse tipo de articulação aqui, o cara fica doido. Você entendeu? Vamos para o segundo. Aí outro detalhe, como eu sempre falo, é necessário trazer comprovação, trazer informações que corroborem o fato, corroborem a realidade, entendeu? Tragam o seu problema para a realidade. E algo que facilita isso são citações, são dados estatísticos, e eu trago isso aqui, ó. De acordo com o site Meio e Mensagem, esse site ele estava na coletânea aí dos textos motivacionais. Eu só parafraseei e trouxe aqui para o... Você entende, né? Citações, dados técnicos, dados científicos. Apenas 17% da população brasileira frequenta o cinema. Essa aqui é a informação. Enfim, utilize esses dados ao seu favor, entendeu? Para comprovar seu ponto de vista. Segundo, desenvolvimento 2. Além disso, cabe pontuar que a ineficácia das políticas públicas centradas na disseminação da cultura cinematográfica nas periferias nacionais, nas periferias sociais. De novo. Além disso, cabe pontuar que a ineficácia das políticas públicas, olha aqui eu falando sobre o problema 2, olha aqui, ó, frágil estrutura das políticas públicas, centradas na disseminação da cultura cinematográfica nas periferias sociais brasileiras, falando sobre o problema 2 aqui, é a razão determinante para a situação segregativa vigente hoje em território nacional. Quando eu inicio com isso aqui, ó, frágil estrutura das políticas públicas destinadas à disseminação da cultura cinematográfica nas periferias nacionais. Teoricamente, eu estou querendo dizer que há, né, além de uma mercantilização, há também uma segregação. Ou seja, há uma seleção, mesmo que natural, mesmo que não houvesse, né, tipo assim, é cinema, eu não quero que pessoas de baixa renda tenham acesso. Mesmo que não tenha esse pensamento direto, é o que acontece, né? É um tipo de segregação, acaba sendo esse público segregado do acesso cultural cinematográfico. Então aqui eu reforço isso. É razão determinante para a situação segregativa vigente hoje em território nacional. Fato que favorece essa afirmação, mais uma vez, dados estatísticos, comprovando aquilo que eu estou dizendo, comprovando
mostrando que aquilo que eu estou dizendo não é simplesmente algo jogado ao acaso, é uma realidade vigente, né? Muito mais do que uma realidade, é uma realidade vigente. Olha, fato que favorece essa afirmação parte do site Cinema Perto de Você, que aponta que o Brasil é o 70º país no ranking de relação habitante por sala de cinema. Informação que fortalece a explicação do porquê a segregação cultural é um fator problema no país. Isso aqui me deixa até emocionado, cara. Deixa até emocionado, porque isso é articulação. É isso aqui que o corretor busca. Mais uma vez, velho, ponha na sua cabeça. Você não tem que escrever um texto apenas rico em informação, rico em argumentação, que vai resolver os problemas, que vai citar os problemas. Isso não basta. É necessário você treinar como articular isso, né? Como apresentar esses problemas na tese, como desenvolvê-los em cada desenvolvimento e de forma isolada. Porque imagina só, eu estou falando sobre mercantilização, mas quero falar também sobre as frágeis políticas públicas de garantia de garantia do acesso cultural. Então são duas: mercantilização e frágil estrutura das políticas públicas para garantia do acesso cultural. Duas coisas. Cara, você concorda comigo que se eu iniciasse o desenvolvimento e eu falasse um pouco sobre o primeiro problema, falasse um pouco sobre o segundo, eu até ia conseguir abordar os dois, mas não ia ter a mesma riqueza que tem quando você faz esse tipo de coisa. Quando você cita dois problemas e faz, né, essa boa discorre muito bem sobre cada um deles em desenvolvimentos separados, muito mais do que ser algo bacana para quem está lendo, para o corretor, é algo que permite que você fale com muito mais clareza sobre os pontos que você citou, entendeu? Por exemplo, eu consigo focar no desenvolvimento 1 somente sobre a mercantilização. Eu consigo falar por que eu acho que aquilo ali, por que eu acho que o cinema é uma cultura mercantilizada. Por que eu acho que aquilo ali é caro, entendeu? Por que eu penso isso? Eu consigo abordar de forma isolada e enriquecer muito mais aquele pensamento meu. E a mesma coisa para o desenvolvimento 2. Então, a articulação é o pulo do gato para a redação, velho. Se você aprender, vamos supor que você já escreve bem e tira 800 pontos na redação, cara, eu garanto para você que simplesmente reescrevendo da mesma forma que você já faz, entretanto, articulando, fazendo esse tipo de uso das informações, dos dados, né, das suas argumentações, simplesmente articulando aquilo que já está escrito, você aumenta mais 100, 150 pontos. E se a sua pontuação é mais baixa, tipo 600, você consegue escalar muito mais do que um aumento de 200, simplesmente articulando. Isso aqui tem um poder fenomenal, velho, fenomenal. Quando eu resolvi trazer todas essas aulas de redação, o meu objetivo com cada uma delas era impactar a sua vida dentro do mundo da redação, entendeu? Dentro da prática da redação. E essa aula aqui é uma aula muito especial, porque ela é o que eu uso no mais puro e, velho, vocês estão vendo aqui, eu iniciei com a teoria, né? E agora eu estou mostrando meu texto do ano passado, 2019. Eu faço isso desde 2016. Eu utilizo essa forma de estrutura desde 2016. E as notas, elas são prova disso, entendeu? Mas é lógico que não basta só uma boa estrutura. Como eu falei no início, não é fórmula mágica, entendeu? Aqueles negócios de uma estrutura mágica que você só adequa as suas palavras. Porra, isso não existe, entendeu? Mas quando a gente fala de articulação, é dessa forma que funciona. Vamos para a proposta de intervenção para ver se a gente trouxe os dois problemas e soube resolvê-los, beleza? E, só deixa eu falar uma coisa, a nossa redação ela tem 30 linhas. Ao longo das suas experiências, vocês vão encontrar o seu modelo ideal. Eu costumo
escrever aí com o sistema de 99669, ou seja, a introdução 9 linhas, desenvolvimento 1 6 linhas, desenvolvimento 2 6 linhas, proposta de intervenção 9 linhas. É lógico que não é um sistema que você vai seguir, vai falar, nossa, eu vou buscar escrever um texto sempre com 9 linhas de introdução, 6 linhas de desenvolvimento, isso não existe. Mas é algo que você tira como base, entendeu? Geralmente eu gosto de escrever uma introdução um pouco mais longa, como vocês viram aqui, ó, eu trago citação, né, trouxe John Locke e gosto, né, de trazer uma tese bem elaborada que fala sobre as problemáticas. Então, geralmente a minha introdução é a parte mais longa do texto e a proposta de intervenção também. Porque são duas partes do texto que você demonstra muito o seu pensamento acerca daquilo ali, né? A introdução você precisa fazer a apresentação, a proposta de intervenção você precisa fazer a resolução daquele problema. Então são parágrafos onde eu prefiro gastar um pouco mais de linhas. Então geralmente ele sai aí na estrutura de 9 linhas, introdução, 6 linhas cada desenvolvimento e 9 linhas proposta de intervenção. Mas é só uma base, entendeu? É lógico que isso não é exatamente isso. Eu nunca vou escrever uma redação falando eu tenho que fazer 9 linhas aqui, 6 linhas aqui. É só algo para você tirar uma base, entendeu? Vamos ler a proposta de intervenção agora. Finalmente, mediante as informações trazidas acima, cabe concluir que o quadro de acesso democrático aos cinemas no Brasil precisa ser realmente efetivado. Eu sempre inicio a proposta assim, né? Mostrando que aqui cito o problema geral e falo que ele precisa ser solucionado. E para que isso seja possível, é necessário, em primeiro instante, por parte do poder público, junto às secretarias culturais do Brasil, promover ações formalizadas através de multa às empresas que exibirem conteúdo cinematográfico com viés mercantil. Então aí a gente sabe, né, que existem diversos órgãos controladores referentes à superfaturação de determinados itens. A gente sabe que é possível que haja preços excessivos dentro de algo como o cinema. Então, esse primeiro sentido ele surge nesse viés. O que é a mercantilização? Ela é muito mais do que ter um preço alto. Ela torna mercantil cara. Eu acho que é muito mais do que o bem que aquilo promove, né? A composição cultural é pensar ela simplesmente com viés econômico. Quanto eu sou capaz de fazer com o cinema, por exemplo, entendeu? Seria nesse sentido, cara, você remover todo o sentido de benefício que ela traz e pensar só no benefício econômico, enquanto eu consigo ganhar, né, com esse cinema aqui, algo nesse sentido, entendeu? Então, em primeiro instante, por parte do poder público junto às secretarias culturais do Brasil, promover ações formalizadas através de multas às empresas que exibirem conteúdo cinematográfico com viés mercantil. Então aqui a gente fala, né, eu falo sobre justamente o primeiro problema, que é a mercantilização. Eu acredito que essa seria uma forma de ao menos inibir multas, entendeu? Ou seja, voltado para a busca exclusiva do lucro com venda de ingresso e não a democratização cultural do cinema. Mais uma vez aqui eu exemplifico o que é um pouco dessa mercantilização, né? A busca exclusiva, certo? Busca exclusiva de lucro com venda de ingresso e não a democratização da cultura no cinema. Talvez nem citaria isso aqui, cara. Isso aqui não é necessariamente uma obrigação de alguém que é dono do cinema, por exemplo. Porra, eu não tenho obrigação de buscar democratização cultural, entendeu? Mas também não tenho o direito de simplesmente buscar exclusivamente o lucro com a venda dos ingressos, cobrando um preço que não necessariamente é o preço que eu deveria cobrar, entendeu? Então, é só uma correção aqui, mas mantém-se o sentido. Além disso, cabe à gestão econômica nacional, junto aos municípios periféricos do Brasil, prover recursos que efetivem o acesso das populações segregadas
recursos que efetivem o acesso das populações segregadas ao cinema. Entendeu? Através da construção de salas de exibição comunitárias, por exemplo. Eu gostei muito dessa proposta de intervenção minha, cara. Ela foi bem direta, foi bem ao ponto, realmente falou sobre os problemas que eu citei e resolveu, né? Resolveu assim, são maneiras de resolver. Se vai resolver ou não, é o que eu sempre digo, velho. Se o problema existe, se nem o Estado, né, que tem todas as ferramentas necessárias para a resolução de problemas, é capaz de resolver, um aluno, o cara vai resolver um problema, pô, ele pode almejar isso, né, mas é muito mais complexo do que isso. Enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas foco na articulação. Vocês entenderam aqui que eu consegui falar sobre o conteúdo cinematográfico com viés mercantil, que foi a minha problemática 1. Eu vou voltar na problemática aqui, ó. Problemática 1, mercantilização do cinema. E consegui falar também sobre os recursos que efetivem o acesso das populações segregadas ao cinema. Municípios periféricos. Talvez nem são municípios, porque pode haver municípios periféricos. Periférico significa que não está no centro, então não é necessariamente os municípios periféricos, mas as periferias, seja de grandes centros urbanos, seja de pequenos centros urbanos, enfim. É nesse sentido, entende? Então você vê que ficou muito bem articulado. A minha conclusão, ela falou sobre os dois problemas e buscou resolvê-los, ao menos maneiras de resolvê-los. Cara, dessa forma, sempre bati na tecla ao longo do texto, vou falar novamente aqui. Construa pensando na sua estrutura. Não pense que o texto é para você ou para sua mãe que vai ler e vai falar: nossa, ficou muito bom o seu texto, ficou muito bonito. Não é isso. Nós precisamos ser profissionais, velho. Quem vai ler o nosso texto, quem vai avaliar, quem vai dar a nota, não é a nossa família, né? Não é quem vai ler o nosso texto e achar bonito, é o corretor. E o que o corretor quer? Ele quer uma boa, lógico, ele quer uma boa escrita, ele quer uma boa argumentação, propósito de intervenção, uma boa tese. Mas, imagina, velho, isso aqui é puro comportamento mental das pessoas. O seu corretor, ele é um ser humano, ele não é uma máquina. Ele falha, entendeu? E o cara que vai corrigir 100 redações por dia, ele precisa ser rápido. Ele precisa ser sistemático, eu diria. E quando ele pegar a sua redação, ele vai buscar sistemáticas. Ele vai buscar formas de corrigir aquela redação, né? E quando ele pega uma redação bem estruturada, ela meio que é um quebra-cabeça que vai sendo montado conforme ele lê. Ele só precisa começar a ler para tudo começar a se estruturar. Já a redação mal articulada, não, cara. A redação que não foi articulada, ele começa a ler, mas ele não se encontra no texto, sabe? Ele não consegue se posicionar. Ele só está lendo informações em cima de informações e, sabe, não traz tanta coisa. Eu sempre fui muito bom de redação, velho. E eu tenho uma suspeita de que nos anos anteriores a 2016, as minhas primeiras redações, eu não fui muito bem justamente por não saber estruturar, entendeu? Porque eu sempre tive uma boa argumentação dentro das redações, sempre... lógico que não tinha tanta experiência quanto hoje, mas falo nesse sentido, entendeu? Talvez minha nota não foi um pouco mais alta justamente pela ausência de estruturação. Porque desde o momento que eu comecei a utilizar isso, cara, nossa, foi excelente, sabe? Foi muito bom, foi uma experiência muito boa. Então, a aula de hoje é essa. Essa que, assim como qualquer outro tema, é algo que exige treino. Vocês precisam praticar a redação dessa forma, entendeu? E faça isso, cara. Seja um estudante ativo. Não seja o cara que simplesmente abre a aula, pega as informações e não põe aquilo em prática. Pega isso aqui. Mais tarde tem proposta de redação lá no grupo do Telegram. Então, fique atento, porque assim que eu disponibilizar o tema, a proposta, pega ela, sabe? E fala, mano, eu vou fazer articulação igual o Carlos falou. E é isso, saca?
é muito importante isso aqui, muito interessante. Vocês viram na prática que como se faz, não foi só uma aula teórica. Então acredito que foi muito bacana esse tempo que a gente passou junto e eu espero que vocês pratiquem, beleza? Tenham um excelente dia, um excelente fim de semana e a gente se vê daqui a pouco que eu vou mandar uma proposta lá para vocês, tá bom? Grande abraço e boa manhã aí para vocês, bom dia.